Mateus 6:11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A oração que Jesus ensinou é uma oração modelo. Ela está em Mateus 6, 9 a 13. Vamos lê-la. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Orar pelo pão nosso de cada dia faz parte deste modelo, que é um esqueleto para todas as orações. Não podemos esquecer que até que Deus esteja na perspectiva certa nas nossas orações, nunca poderemos orar da forma apropriada para as nossas necessidades. Deus é santificado, faz vir o seu reino, faz a sua vontade na terra como no céu. Tudo isto também é alcançado quando Deus nos dá o pão nosso de cada dia. Quando Ele nos perdoa e quando Ele nos livra do mal e da tentação. A oração não é obrigar Deus a fazer o que queremos, mas a oração traz Deus até nós para que Ele seja glorificado, para que o seu reino esteja presente e a sua vontade seja feita. Deus responde às nossas orações, em última instância, para que Ele seja glorificado. Se há alguma coisa que temos de reter na oração do Pai Nosso, é que orar é para a glória de Deus. Pois tudo é para a glória de Deus. A oração não é para controlarmos Deus, satisfazendo as nossas vontades egoístas. Vamos olhar para esta expressão, o pão nosso cada dia nos dá hoje. Em primeiro lugar, o pão nosso. Depois vamos ver também nos dá. E em último lugar, hoje, cada dia e hoje. Em primeiro lugar, o pão nosso. O pão nosso de cada dia é uma expressão que abrange todas as necessidades do ser humano. O mesmo Deus que criou o universo e o sustenta está preocupado com o que nós temos para comer, se temos roupa para vestir, um lugar para descansar, saúde, emprego, etc. Um esclarecimento. O pão de cada dia é aquilo que necessitamos e não os luxos que são extras que Deus permite que tenhamos pela sua bondade, quando somos capazes de o ter, como sabiamente está registado em Provérbios 30, 7 a 9. 2 coisas te pedi, não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me dês nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Pedir o pão nosso de cada dia não é orar apenas quando não temos pão, mas orar de forma que constantemente possamos dar graças e declarar que tudo, mas mesmo tudo, provém de Deus. A nossa tendência é pensar que nós somos a fonte de todo o nosso provimento. Basta ver como nós dizemos: o meu trabalho, a minha comida, os meus vestidos, a minha vida, etc. Podemos perguntar quando foi a última vez que orámos a Deus dizendo que Ele é a fonte e a provisão de todas as coisas que temos. Vivemos num mundo em que as pessoas têm medo de perder, de ficar sem as coisas materiais e até de ficar sem a própria vida. Os recursos que consumimos todos os dias, que estão a ser poluídos, alterados, não são de nós mesmos. Foi Deus quem os colocou à nossa disposição.
e Ele tem todo o poder para sustentar e até destruir tudo o que Ele mesmo criou. Tudo o que temos vem de Deus. É Ele que está por detrás de tudo aquilo que nós temos. Uma última referência a esta expressão, o pão nosso. O uso do plural, mais uma vez, diz que a nossa oração não é só para mim, mas é uma oração, um pedido pelas necessidades de todos os irmãos. Em segundo lugar, dá-nos. Ao dizer-nos dá-nos, estamos a reconhecer que é Deus o dono de todas as coisas. É Ele que nos dá tudo. Por exemplo, a comida. Vários textos na Bíblia mostram claramente que Deus sustenta todos os que confiam nele. Vamos ver alguns desses textos. Por exemplo, Salmo 33, 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor são sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Salmos 34, 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Salmos 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Provérbios 10, 3. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. Mateus 6, 25 a 34. Não andeis cuidadosos, o que haveis de comer, o que haveis de beber. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Não andeis inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus 7, 7 a 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual de vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Pedir que Deus nos dê tudo o que nós necessitamos implica rejeitar aquilo que nós conseguimos por nós mesmos, aquilo que está sob o nosso controle, aquilo que achamos que nos faz felizes. Pedir que Deus dê é não ter medo de receber aquilo que Deus nos possa dar, pois temos a certeza que Ele é bom. Aquilo que Deus nos dá é muitíssimo melhor e faz-nos muitíssimo mais felizes do que aquilo que nós podemos alcançar e controlar por nós mesmos. Não podemos esquecer que a primeira tentação do Velho Testamento e do Novo Testamento tem a ver com comida. As sugestões do diabo são sempre apresentadas como muito boas. A tentação é exatamente tentação porque nos parece algo bom. Nunca é uma tentação se for para nós algo mau e não atraente. Jesus venceu esta tentação de comer não fazendo algo que aparentemente parecia bom, pois mais importante do que o pão físico é o pão espiritual. É alimentarmos-nos de tudo o que Deus diz. Vejamos agora esta expressão cada dia
e hoje. Só temos o dia de hoje para viver, pois o passado já passou e o futuro não nos está garantido. Deus criou-nos para viver dia a dia. Por isso, Moisés pede a Deus, no Salmo 90, 12, que ele o ensine a contar os seus dias e não os anos. Pedir o pão para hoje, para cada dia, é o remédio contra a ansiedade, como já vimos em Mateus 6. Não significa que não façamos planos e tomemos atitudes que são necessárias para o dia da manhã, mas não viver em função do amanhã ou em função do ontem. A nossa tendência é achar que o que nos faz felizes amanhã é o que estamos a pensar hoje. O que em grande medida, muitas vezes, se não todas, nunca se concretiza. O que Jesus está a dizer é que quando oramos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é que se confiarmos que Deus é completamente competente para nos fazer felizes hoje, vamos viver livres da ansiedade, de viver constantemente em expectativas que nunca vão ser concretizadas, porque afinal a concretização das expectativas que tínhamos seria muito pior para nós do que aquilo que Deus no dia a dia nos vai dando. Orar assim é estar contente e certo que Deus vai providenciar em cada dia. Quando chegar o dia, Ele vai providenciar o que é melhor para nós, o que nos vai fazer felizes. Orar assim é concentrar-nos no reino, no Senhor, e saber que Ele vai cuidar de todas as questões físicas na nossa vida, como cuida das questões espirituais. Porque nós estamos focados nele, no seu reino, nas coisas de cima. Como diz Paulo aos Colossenses, capítulo 3, 1 a 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pensar nas coisas de cima é não ter medo de pedir ao Deus que tem tudo nas suas mãos, que Ele seja glorificado através de tudo o que Ele da terra nos quiser dar.